Quarta-feira passada nós demos início na nossa campanha, Nada Me Faltará, e hoje nós vamos dar sequência na mensagem que eu comecei na quarta-feira passada. Nós demos uma ênfase muito especial na semana passada a respeito do versículo refrigera minha alma. Nós realmente vivemos um tempo em que nós precisamos de refrigério do Senhor na nossa vida. Mas sabe que eu estava pensando numa coisa hoje à tarde? E aí eu fui na internet verificar se ainda estava acontecendo. Eu acredito que todo mundo aqui deve ter conhecimento de um culto que está acontecendo lá nos Estados Unidos, na universidade, na Universidade de Asbury. E eu fui conferir agora à tarde, o culto ainda está acontecendo. Ele começou um culto, é uma universidade cristã, e eles começaram um culto no dia 8 de fevereiro, e esse culto não acabou ainda. Hoje é o 7º dia, amanhã já vai para o 8º dia, que esse culto não terminou ainda. E é assim, eles estão chamando de um momento de avivamento, um momento... Enfim, muita gente tenta rotular isso. E aí, na informação que eu vi agora à tarde, é que, diferente dos avivamentos que a gente ouve falar, por exemplo, quando ouve falar de avivamento, é aquele negócio de muito barulho, acontecem muitas curas, sinais e prodígios. E no caso lá de Asbury, não está tendo manifestações de curas. Mas o que está tendo lá é manifestação de arrependimento, de transformação de vida. As pessoas estão aceitando a Jesus. O louvor não para desde o dia 8. Estão revezando os músicos, revezando os cantores. São louvores espontâneos, não tem ninguém liderando esse negócio. Não tem um pastor, não tem uma denominação, nada está acontecendo, fluindo. Mais de 150 horas de culto, de louvor, de adoração, de ministração, e Deus está fazendo algo muito especial lá no estado de Kentucky, nos Estados Unidos. E aí, eu estava pensando nisso hoje à tarde, de como Deus se move na terra. Isso é uma prova do mover de Deus. Então, às vezes a gente pensa assim, nossa, mas só está acontecendo desgraça, terremoto na Turquia, 40 mil pessoas mortas, no Brasil a gente vê um monte de atrocidade acontecendo, no mundo inteiro crise, guerra na Ucrânia da Ucrânia com a Rússia, enfim, dá a impressão que só tem coisa ruim acontecendo. Não, 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 não. O Espírito de Deus está se movendo. Deus está aqui hoje à noite para dar uma palavra para você de ânimo, de renovo, uma palavra de avivamento para a tua vida. Quando a gente diz assim, nada me faltará, porque o Senhor é o meu pastor, isso é forte, isso tem poder no mundo espiritual. Foi por isso que eu pedi para você compartilhar com alguém essa mensagem de hoje. Porque nós vemos Deus agindo, Deus está agindo, sim ou não? Ele está agindo na sua vida, Ele está agindo em Americana também, Ele está agindo no estado de São Paulo, Ele está agindo no Brasil. O Espírito de Deus não está preso. Ele se move em nosso meio, Ele está aqui hoje à noite para curar, para renovar, para dar vida, para prover aquilo que você precisa. Porque Ele é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Mas vamos lá, semana passada nós vimos 5 tópicos e nós fomos até o versículo 3 do Salmo 23, nós ministramos do versículo 1, a parte A do versículo 3, mas hoje eu quero dar sequência e a palavra de hoje ela é muito especial, gente. Nada me faltará. Por que nada me faltará? Como que eu tenho convicção disso? O que é que eu tiro dessa palavra para a minha vida hoje? Nada me faltará, sabe por quê? Porque Ele me ensina a encontrar justiça. Deus, o nosso pastor Jesus, Ele nos ensina a encontrar justiça. Versículo 3, na parte B do versículo, diz assim, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Quando a gente usa a palavra justiça no Brasil, é um negócio assim que dá um
dá um nó na cabeça da gente. Por incrível que pareça, nós vivemos muito mais injustiças, e vamos nos reportar aqui ao sistema judiciário brasileiro, que premia bandido. Hoje eu vi uma notícia de uma moça, ela é uma estudante, e ela se envolveu numa situação lá, não era uma situação grave, e a ministra poderosa do STF não aceitou o habeas corpus dela, não aceitou a defesa dela e manteve a moça presa. Agora, os grandes bandidos desse país, todos eles estão soltos. Os grandes, os poderosos estão soltos. Existem mais de 900 pessoas presas em Brasília e a grandíssima maioria dessas pessoas não cometeu crime nenhum, mas eles estão presos lá em Brasília. Então, quando a gente fala de justiça no Brasil, a gente fica meio que incomodado. Mas vamos entender o que é que esta palavra aqui fala para nós. Guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. O que é que significa isso? Guiar as ovelhas é uma das funções do pastor. E nos campos de Israel, os pastores buscavam passagens que facilitasse a condução do rebanho, sem que as ovelhas se desviassem pelos mais diversos caminhos. Então, quando fala que guia-me pelas veredas da justiça, é a respeito disso que está falando. Veredas são passagens estreitas entre a vegetação, onde não há muito espaço para se desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. Aqui o salmista diz, guia-me pelas veredas, pelos caminhos da justiça, para que eu não me perca. É um caminho reto, onde as ovelhas podem percorrer com segurança. É isso que o salmista está falando. Seguindo sempre para frente, até que elas possam chegar ao aprisco, sob a liderança e sob a proteção do pastor. E o que isso tem a ver com a gente? Significa que o Senhor Deus, o nosso pastor Jesus Cristo, ele nos convida a trilhar pelo caminho da retidão e da justiça. O caminho que leva a Deus. É para Ele que nós vamos. Então, se nós não encontrarmos justiça aqui na terra, nós vamos ter convicção absoluta, certeza plena de que em Deus teremos justiça. Ela vai ser feita em Deus. E é aí que a gente acaba não entendendo direito. O caminho que leva a Deus é um caminho estreito. E nós também não devemos olhar para os lados como as ovelhas fazem debaixo da orientação de um pastor. É preciso prosseguir em direção ao alvo. Domingo nós falamos mais um pouquinho aqui sobre alvo, né? É necessário prosseguir para o alvo. Você tem estabelecido um alvo para a tua vida, então prossegue em direção a esse alvo. Nós acabamos de cantar aqui, haja o que houver, venha o que vier, e irás prover de novo. Ele vai prover tudo aquilo que a gente precisa. Ele vai fazer o que é necessário na nossa vida. A palavra de Deus diz que a porta é estreita e apertado é o caminho que leva para a vida. E a Bíblia diz em Mateus 7,14 que são poucos que encontram esse caminho. Você pode dizer glória a Deus que você está no caminho? Amém? Glória a Deus, eu estou no caminho. Glória a Deus, você está no caminho. Nós encontramos esse caminho apertado e estreito. E ainda nós vamos continuar caminhando. E o que é que eu aprendo também no Salmo 23? O Senhor não vai deixar faltar nada, porque Ele me ensina a encontrar segurança. Ele me ensina a encontrar segurança. A parte do versículo 4. E aqui, gente, você vai ficar impressionado com o que você vai ouvir agora. Salmo 23, versículo 4, diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Percebe que no versículo 3,
ele está falando de caminho. Ele está falando de vereda. E no versículo 4, ele novamente fala a respeito de caminho. E aqui ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Deus está com você agora, hoje, nesse tempo. Deus está com você. Preste atenção no princípio que a gente tira dessa palavra aqui. Essa passagem bíblica do Salmo 23, o versículo 4, sem dúvida alguma, é uma das mais conhecidas e mais amada pelos cristãos ao redor do mundo. É ou não é? Vou repetir. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Todos nós gostamos disso. Todos nós olhamos para essa palavra e achamos ela o máximo. Agora, o que é que significa isso daqui? Nesta passagem, o salmista está usando a analogia do vale da sombra da morte para representar momentos difíceis e desafiadores da vida. Como assim? Preste atenção. O que é um vale? O vale é um lugar baixo, normalmente rodeado por montanhas. Sim? O que é um vale? É um lugar rebaixado e ao redor do vale existem montanhas. Isso que é um vale. À medida que o sol se move pelo céu, a sombra dessas montanhas se projeta sobre o vale. Olha que interessante aqui. Tornando o vale um lugar escuro e frio. Existe em Israel vales profundos e íngremes, muito inclinados. Vales profundos e íngremes entre penhascos. Então são pequenos espaços entre grandes montanhas. Qual que é a dificuldade desses lugares? E são muitos lugares desse tipo. Onde a luz só consegue atingir a base, o chão, quando o sol está em sua plena e total força. Isso significa ao meio-dia. Então os vales de Israel são vales profundos, significa que ao lado desses vales existem grandes montanhas. E o vale profundo, ele só tem iluminação no meio-dia, no calor do dia, que é o meio-dia, onde o sol se põe em cima de tudo. Quando o dia, ou antes do meio-dia, ou depois do meio-dia, o que acontece? Existe sombra nesses lugares, e essas sombras são frias. Olha só, a luz só consegue atingir a base do vale ao meio-dia. Após esse horário, faz sombra durante todo o dia. E o que é que significa isso para mim e para você? Isso pode ser comparado aos momentos difíceis que enfrentamos em nossas vidas, quando nos sentimos perdidos, sozinhos e sem esperança. Quem nunca viveu uma situação desse tipo? Você olha de um lado montanha, do outro lado montanha, você olha para cima, você quase que não vê a luz. Lá, ou a gente costuma chamar no fundo do poço. Quase isso. Certamente, Davi conheceu esses vales em suas peregrinações com as suas ovelhas pela Judéia e pela Samaria. Agora, uma coisa importante aqui no Salmo 23, no versículo 4. Isso daqui é para aplaudir, é para glorificar, é para celebrar. Davi declara que mesmo naquela situação, ele não teme mal algum, mesmo estando no vale da sombra da morte. Ele diz: não temerei mal algum.
quando tudo estiver muito ruim, quando tudo estiver muito temeroso, quando tudo estiver muito cabuloso, eu não terei medo de nada, porque o Senhor vai estar comigo. Eu não terei medo de nada, é isso que o Davi diz. Isso porque ele sabe, e quando ele faz essa declaração, que Deus está com ele. E então eu e você podemos comparar isso à nossa vida. Deus é comparado à luz que brilha no vale, dissipando as sombras e trazendo calor e conforto. A presença de Deus é uma fonte de força e de conforto, mesmo nos momentos mais sombrios e difíceis das nossas vidas. Essa analogia também pode ser aplicada à nossa vida de uma outra maneira. Nós sabemos bem, né? As montanhas, elas podem representar também momentos de grande sucesso. Sim, normalmente a gente também compara montanha, chegar lá em cima da montanha, ao sucesso. Então, montanhas podem representar momentos de grande sucesso, enquanto os vales representam dificuldades e fracassos que eu e você enfrentamos ao longo do caminho. Mas assim como no Salmo 23, eu e você podemos encontrar força e conforto na presença de Deus, independentemente de onde estivermos na jornada, quer no alto da montanha, quer no vale mais profundo, Deus estará presente conosco nos dias mais difíceis. Vou reforçar: os vales são o extremo contrário de montes. Montes são lugares altos, falam de vitórias. Vales, porém, são lugares baixos, que ficam entre os montes e abaixo dos montes. Vales falam de dificuldades, de tempos de sofrimento, de angústias. E não é diferente para todos nós, que em nossa caminhada por este mundo, nós podemos enfrentar situações e circunstâncias difíceis de resolver. Muitos problemas de diversas naturezas chegam até nós. Isso é enfrentar os vales. Mas sabe o que eu e você podemos dizer? Tu estás comigo. Tu estás comigo. Isto é fé. Será que você pode dizer hoje, tu estás comigo, Senhor? Amém? Não é isso que o salmista diz? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não teria medo de nada, pois tu estás comigo. Levante sua mão direita aos céus e diga, tu estás comigo. Davi passou por momentos de dificuldade. E o que ele fez? Superou. Ele esteve envolvido em combates. Alguma coisa semelhante com a tua vida? Quem está combatendo hoje? Todos nós estamos. Davi também combateu. Ele foi perseguido por seus inimigos. Quantos de nós somos perseguidos? Mas ele soube superar todos esses momentos. Sabe por quê? Porque em todo tempo, Davi depositava em Deus a sua confiança, a sua esperança. Em quem você está colocando a sua esperança hoje? No governo? No patrão? No marido? Na esposa? Em quem a gente coloca a nossa confiança? Davi sabia que os vales ficavam entre as montanhas. Depois de passar por um lugar profundo, pela depressão ou pela tristeza, Deus o levaria a um lugar alto, onde a alegria do Senhor se faz presente e se fez presente na vida do Davi e se faz presente na sua vida também. Jesus também nos deixou um ensinamento em relação a isso, a vales e montanhas. Ele diz assim, ainda que nós passemos por dor ou por tristeza, o bom pastor estará conosco para nos consolar e proteger o nosso coração nas horas mais difíceis e angustiantes da vida. Talvez você esteja passando por alguma coisa desse tipo.
João capítulo 16, versículo 33, o Senhor Jesus diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O mundo é lugar de aflição, mas a boa notícia, ele venceu. A boa notícia, você vai vencer também. Jesus nunca disse para mim ou para você que seria fácil, mas ele disse que estaria conosco até o final. Hoje você não está sozinho. Vou me remeter à música que a gente acabou de cantar. Temer por quê? Eu não sei o que você sente ao cantar esse negócio. Temer por quê? Se não estou sozinho. E se o Deus que eu sirvo é um Deus que nunca perdeu nenhum tipo de batalha, o teu Deus é um Deus vencedor, poderoso, ele não perdeu nenhum tipo de batalha. Jesus disse que não seria fácil, mas em João 14,16, ele faz uma promessa e ele já cumpriu essa promessa, e você tem isso na sua vida hoje. Ele diz assim: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro ajudador, para que fique para sempre com vocês. Você tem o Espírito Santo que te ajuda hoje, você tem o Espírito Santo que te toma pela tua mão, você tem o Espírito Santo que te fortalece, e quando você não sabe como orar, quando você não sabe o que fazer, ele te ajuda naquele momento. Eu não sei orar. Eu não sei como pedir. Show de bola. Se você chegou nesse ponto, tá beleza. Porque se você se colocar diante dele e falar assim: Deus, eu não sei nem o que pedir. Deus, eu não sei nem o que orar. Ele diz assim: o Espírito Santo vai interceder por você através de gemidos inexprimíveis. Eu me lembro do rei Ezequias, que ele entrou no templo com cartas na mão do rei Senaqueribe, dizendo assim: vou matar você, vou destruir Jerusalém, vou acabar com todo mundo. O rei Ezequias vai para o templo, coloca aquelas cartas diante do altar, e ele ora e diz assim: Deus, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Mas os meus olhos estão colocados no Senhor, a minha confiança está no Senhor. Deus deu livramento para Ezequias e para todo o seu povo. Só porque o Ezequias disse: Deus, eu não sei o que fazer. E se você estiver num vale hoje e não sabe o que fazer, se coloque diante de Deus e Ele vai te ajudar. Amém? Sabe por que não vai faltar nada na sua vida? Porque o bom pastor Jesus, ele me ensina a encontrar consolo. Na parte C do versículo, a parte final do versículo 4. A tua vara e o teu cajado me consolam. Olha que riqueza isso daqui. Tua vara e o teu cajado me consolam. Confie. Sabe por que ele diz isso? Davi está dizendo isso: tua vara e o teu cajado me consolam, porque ele era pastor de ovelhas. Ele sabia como lidar com aquele bichinho. E vara e cajado só funciona perto. Vara e cajado não tem alcance longo não, gente. Vara e cajado é para quem está perto. Se uma ovelha precisasse de socorro, se uma ovelha precisasse de ajuda, se uma ovelha precisasse de direcionamento, ela estaria sendo alcançada pelo cajado. Isso significa: Deus está perto. Ele está aí coladinho em você. E é isso que eu encontro consolo. Se hoje você está triste, chorando, preocupado, confie, o bom pastor está aqui para consolar você, para colocar as mãos sobre você e tirar a angústia, tirar a tristeza. Vara e cajado eram ferramentas do pastor para resgatar, proteger e guiar ovelhas. Interessante isso daqui. A vara servia para proteger as ovelhas dos animais ferozes e dos ladrões. O cajado era usado, olha que incrível isso daqui, gente, para erguer uma ovelha pelo corpo ou pelas pernas, quando ela ficava presa entre pedras, por exemplo. Então, o cajado, o pastor chegava até perto dela e puxava com o cajado. Era uma ferramenta de resgate. E o salmista Davi diz assim:
tua vara e o teu cajado me consolam. O Senhor está perto de mim, eu não estou sozinho. Aleluia! Essas ferramentas, cajado e vara, eram símbolos do zelo amoroso do Senhor, que está em vigília constante ao nosso lado, levando-nos para a segurança e com proteção. Você nunca está sozinho. Você nunca está perdido, porque a vara e o cajado do Senhor estão conosco. O supremo pastor Jesus Cristo, ele deixou a sua glória para resgatar ovelhas perdidas do seu rebanho. Eu e você fomos alcançados por ele. O seu cajado e a sua palavra estão prontos para nos erguer, para nos livrar da armadilha, da prisão e do pecado. Olha o que o profeta Ezequiel diz no capítulo 34, versículo 16. A perdida buscarei. Está falando a gente. E a desgarrada tornarei a trazer. E a quebrada ligarei. E a enferma fortalecerei. É isso que Deus diz a nosso respeito. Se você estiver enfermo, se você estiver perdido, se você estiver desgarrado, quebrado, enfermo, Ele vai restaurar você. Hoje à noite Ele pode restaurar você. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei como você está, você que está nos acompanhando pela internet. Eu não sei como você está, mas uma coisa eu te garanto: a vara e o cajado te alcançam. A presença do Senhor vai estar aí, pertinho de você. Nada me faltará, sabe por quê? Quero ouvir um glória a Deus bem forte agora, hein? Porque Ele me ensina a encontrar abundância. Aleluia! Pode dizer um glória a Deus mais forte aí? Glória a Deus! Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Isso significa abundância. Isso significa provisão. O que você sente quando você canta? Irás prover de novo. Hã? Irás prover de novo. Bom, não é? Significa que se faltou um dia no passado, Ele proveu. E você foi suprido. E amanhã, Ele vai suprir de novo. E depois de amanhã, Ele vai suprir de novo. E até o final do ano, Ele vai suprir suas necessidades. E vai virar 2024, Ele vai continuar suprindo. Até a volta dEle. E depois que Ele vier, aí nós vamos sentar numa mesa, num banquete que nunca mais vai ter fim. Uma coisa que eu e você precisamos entender: existe uma grande e abundante mesa para todos os que têm fé em Cristo, o bom pastor. Davi confiava que a providência de Deus era tão grande que os seus inimigos não conseguiriam vencê-lo e que eles veriam mais adiante a bênção do Senhor na sua vida. Esta palavra também era uma palavra profética e anuncia ainda hoje a vinda do Messias Jesus, quando todos o verão, até aqueles que o transpassaram na cruz. Gente, vai chegar esse dia, está muito perto. Está muito perto. Está muito perto de acontecer Zacarias 12:10. Está muito próximo. E olharão para mim a quem transpassaram e pranteá-lo-ão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito. E chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Nós estamos vivendo dias em que pessoas vão dobrar o seu joelho e vão confessar: Ele é Senhor. Eu não sei, eu não lembro exatamente agora, também não fiz questão de ver. Teve uma professora numa escola pública do Brasil aí, que escreveu que Jesus era um monte de coisa. Tudo no sentido pejorativo. Essa bonita, um dia ela vai dobrar o joelhinho dela e vai dizer assim: Ele é Senhor. Ele é Senhor. Vai dobrar o joelho. E o Davi fala: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Sabe de uma coisa? Os inimigos que nós temos, as pessoas que duvidam do agir de Deus na nossa vida, eles vão ver
o Senhor celebrando, e você celebrando junto com o Senhor, uma mesa farta, uma mesa de abundância, um grande banquete. Ele é o Deus da provisão, Ele não deixa faltar nada. Uma coisa importante, essa galera toda vai ver, mas não vai poder entrar. Então vale a pena você continuar firme. Haja o que houver, venha o que vier, continua firme, irmão. Porque você vai se assentar numa mesa farta um dia. Numa mesa de um banquete. Banquete preparado pelo Deus eterno. E para encerrar. Por que nada vai me faltar? Porque Ele me ensina a encontrar unção. Unção. Unges a minha cabeça com óleo. Unges a minha cabeça com óleo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Era costume, naquela região, no Antigo Oriente, no meio de uma refeição, o anfitrião, o dono da casa, ele ungia a cabeça do convidado de honra com uma gota de óleo perfumado. Óleo também é símbolo do Espírito Santo, não é? Então você imagina que no meio de um banquete, no meio daquela refeição, a pessoa mais importante, que era o dono da casa, ele ia até o visitante e colocava uma gota de óleo perfumado na cabeça daquela pessoa. O Espírito Santo o óleo também é símbolo do Espírito Santo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando o salmista diz, unges a minha cabeça com óleo, isso significa que Deus mostra que eu e você somos convidados especiais para o seu banquete. Aleluia! O Senhor nos ungiu e nos perfumou com o seu Espírito. O óleo da presença dele desce sobre as nossas cabeças, penetrando em nossas mentes, perfumando o nosso entendimento e chegando até a nossa alma e nos curando. Abençoado é aquele que recebe esta unção sobre a sua vida, como Davi, unges a minha cabeça com óleo. Salmo 133, versículo 2 diz, é como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce até a orla das suas vestes. Quando o salmista diz, o meu cálice transborda, significa alegria. Unges a minha cabeça com óleo, o Espírito Santo sendo derramado sobre a sua vida para te dar força, graça para você vencer. Quando o Espírito vem, quando o óleo é derramado, ele diz assim, o meu cálice transborda. Pega isso para a tua vida. Durante a refeição, de uma maneira geral, o cálice representava e simbolizava a alegria. Deus tem uma unção de alegria para derramar sobre você. Deus quer fazer de você uma pessoa alegre. Portanto, preste atenção nisso, isso daqui é poderoso demais. A declaração de Davi, de que Deus unge sua cabeça com óleo, pode ser interpretada como uma expressão de honra, de amizade e de consagração. Olha o significado disso. Significa que Deus o considera digno de honra e de respeito, e que escolheu você para cumprir um propósito especial dele para a sua vida. Além disso, o fato de que o cálice de Davi transborda pode ser interpretado como um sinal de que Deus o abençoou abundantemente. Davi, quando ele diz, o meu cálice transborda, significa, Deus tem me abençoado. Recebe para a tua vida, o teu cálice transborda. Deus tem te abençoado. Deus tem feito algo especial na sua vida. O cálice pode simbolizar na vida de Davi, e o fato de que ele transborda indica que sua vida está cheia de bênçãos e de alegria. Em resumo, a frase, unges a minha cabeça com óleo, no Salmo 23, versículo 5,
é uma expressão de honra, de amizade e de consagração. Ela significa que Deus considera Davi digno de ser honrado e escolheu Davi para um propósito especial e abençoou abundantemente a vida dele. Traz isso para a tua vida. Deus escolheu Davi e o ungiu. Deus escolheu você e ungiu você. Deus escolheu você e a palavra diz: unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. O Espírito Santo está sobre você. E é Ele quem vai te dar graça. É Ele quem vai trazer uma alegria a ponto de transbordar e você declarar: nada me faltará. Nada me faltará. Nós já temos uma coisa importante na nossa vida: a salvação. A alegria da salvação. Você pode dizer amém? Você foi alcançado pela salvação um dia. Isso é tremendo, gente. Se não tivéssemos mais nada para receber, já estaria maravilhoso. A alegria da salvação. A alegria da salvação, do reencontro com aquele que é o autor da vida. Nós tivemos e temos diariamente a oportunidade de estarmos voltando para o nosso Pai. Jesus disse que há festa no céu quando um pecador se arrepende. O cálice da alegria, da salvação transborda. A abundância de alegria quando somos alcançados. Lucas 15, 7, Jesus diz assim: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. E aqui nós estamos hoje na presença de Deus, arrependidos nós estamos, fomos alcançados pela sua salvação e nós temos o óleo da alegria colocado sobre a nossa cabeça. Essa é a palavra da fé. A nossa fé vitoriosa em Cristo, a fé que Jesus nos traz, que é um bom alimento, é a fé que nos sustenta. Você é uma ovelha do bom pastor. E por isso, viva na dependência dele. E você nunca ficará decepcionado, nem se sentirá abandonado. Fique em pé no seu lugar. Olha o que você vai ter sobre a sua vida. E foi tudo que nós vimos nesse salmo semana passada e hoje. Você terá, e para cada palavra que eu disser você diz um aleluia, tá bom? Vamos combinar? Vamos ensaiar? Falei uma palavra, você diz o que no final? Isso, com alegria, com convicção. Sempre você terá na sua vida, a bênção do Salmo 23 vai trazer para você descanso, satisfação, alívio, justiça, segurança, consolo, abundância e unção. O Salmo 23 está liberado sobre você. Nada vai te faltar. Nada vai te faltar. Mas pastor, o Salmo 23 ainda não acabou. Você parou ali no cálice, na alegria. E ele diz assim, como é que encerra o Salmo 23? E habitarei na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Nós vamos habitar na presença do Senhor todos os dias da nossa vida, por longos e longos dias. Sabe que ele fala aqui, a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias. A palavra seguir tem o mesmo sentido no original hebraico da palavra utilizada para descrever o ato de caçar de um animal selvagem. Quando o Senhor é o nosso pastor, ao invés de sermos perseguidos, somos seguidos pela bondade, pela misericórdia, do amor leal de Deus para a nossa vida. Certamente que a tua bondade me seguirá, vai vir atrás de mim todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado por esta palavra tão especial. Salmo 23 está vivo aqui.
O Salmo 23 está totalmente vivo e entregue para esse povo, para todos nós. Nada nos faltará, nada irá faltar, porque o Senhor tem um propósito para realizar na nossa vida. O Senhor tem um plano. Não vai faltar nada para aqueles que confiam no Senhor. A íntegra do Salmo 23 está liberada sobre esta igreja, está liberado sobre este povo. Todas as bênçãos, todas as promessas, todo o significado deste salmo está liberado para nós, em nome de Jesus. Tomamos posse dele, Pai. Recebemos esse salmo, recebemos essa palavra na nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém.